Seja bem-vindo à nossa live desse domingo, dia 26 de julho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tomar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, sonhar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jorrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Muito bom estar com você aqui. Bom dia para todos. Bom dia para a Poliana, para a Letícia, para a Miski, para a Marisa. Bom dia também para a Márcia Liduíno, lá do União. Deus abençoe vocês aí. Bom dia para a Nádia. Bom dia para a nossa irmã Elda. Deus abençoe. Duda está assistindo aí com a irmã Marisa também. Deus abençoe sua vida. Muito bom tê-los aqui. Bom dia para a Núbia. Um abraço aí para sua família. Bom dia também para a Adriana, para o Brunelli. Deus abençoe vocês. Bom dia para todos que já chegaram na nossa live. Aproveita esse momento inicial, né, que a gente está aqui se cumprimentando, para você
a poder aí mandar o link da transmissão e convidar os outros irmãos, amigos, familiares para participar, tá bom? Então aproveita esse momento inicial aí para me ajudar, né? Convidando o pessoal, desperta o povo aí, né? Sei que hoje, domingo, a gente, né, muitos querem dormir um pouquinho, mas até mais tarde, mas desperta o pessoal lá, tá bom? Me ajude aí, já vai compartilhando esse link, já vai convidando, né, as pessoas para virem participar. Enquanto isso, deixa eu dar algumas palavras iniciais aqui. Bom dia para o meu irmão Cid Clay, lá de São Paulo. Deus abençoe você, sua família aí, tá bom? Bom ter você aqui conosco, né, mais uma vez. A irmã Elda também está aqui cumprimentando todos com a graça e a paz de Jesus. Que bom podermos estar juntos mais um domingo. Como disse no início, né, dia 26 de julho, né, já estamos aí virando, né, casa do segundo semestre, o primeiro mês já do segundo semestre, e vamos juntos, vamos seguindo adiante, vamos marchando, não podemos desanimar, não podemos desistir, temos que caminhar com firmeza, tá? E sempre procurando crescer com todas essas dificuldades. Na quinta-feira eu falei um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que aprender com as dificuldades e não ser vencido por elas, né? Então aproveite essas dificuldades, esse tempo, o máximo que você puder para aprender, para crescer como pessoa, profissionalmente, também na igreja, enfim, espiritualmente. Vamos crescer juntos, né? Para que quando a gente tiver aí uma normalidade, independente de como será esse novo normal, mas quando as coisas estiverem numa normalidade, que possamos ser pessoas melhores, igrejas melhores, famílias melhores, não é verdade? Então vamos seguindo juntos aí, caminhando com firmeza, olhando sempre para Cristo. Bom dia aí também para a nossa irmã Kíssila. Rafael está trabalhando hoje, né? Colocou o aviso lá, mas Deus abençoe, tá bom? A Elda está comentando aqui que sua irmã Alzira também está fazendo aniversário hoje. Nós vamos orar, tá? Vamos orar pelos aniversariantes, tá bom? Daqui a pouquinho vou mencionar aqui os aniversariantes para nós estarmos orando pela vida deles, tá? Só lembrar, né, para aqueles que estão nos visitando, ou que virão, né, entrar na nossa transmissão aqui, que essa é uma transmissão da Igreja Batista Rio da Vida, é a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Estamos falando nesse período sobre o tema avivamento. Hoje será a última lição dentro dessa temática e depois já vou anunciar qual será o próximo estudo que nós iremos fazer, que nós iremos realizar junto com você aqui. Bom dia também para minha esposa, né? Está aqui do lado, mas acompanhando junto aqui com os irmãos. Deixa eu citar então aqui os aniversariantes dessa semana, né? Hoje, dia 26, no sábado que vem será dia 1º, se eu me lembro bem, né? Então, além da irmã Alzira, né, que é a irmã aqui da Elda, que está fazendo aniversário hoje, se tiver mais alguém que vai fazer aniversário de semana, coloque aqui para nós estarmos agradecendo. Eu vou ler aqui a lista que está no nosso informativo aqui, né, nessa última semana do mês, né, que começa a partir de hoje, dia 26. Eu tenho aqui a que vai fazer aniversário dia 29, a Tânia, né, filha da Suzana, vai fazer aniversário dia 29. No dia 30, faz aniversário a irmã Wanda e também o Jorge Alves, o esposo da irmã Rita, né, Jorge Lugon. E no dia 31, faz aniversário a irmã Adriana Brunelli e o irmão Henrique, né? Então esses irmãos estarão fazendo aniversário nessa semana, né? Vou repetir aqui, ó, Tânia, a Wanda, o Jorge, a Adriana e o irmão Henrique vão fazer aniversário. Todos eles fazem aniversário nessa semana, juntamente com a irmã Alzira, né, que é a irmã da Elda, que está fazendo aniversário hoje também. Então recebam aqui em nome da igreja, né, todos vocês os nossos parabéns, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que apesar de todas essas dificuldades, mas que isso não roube de vocês a alegria de celebrar o seu aniversário durante essa semana, com aqueles que estão aí dentro da sua casa. De repente também, né, você pode aí utilizar as redes sociais, os vídeos chamada, enfim, celebre, tá?
Não deixe a tristeza, né, abater o seu coração. Estou comemorando mais um ano de vida, não tem ninguém aqui comigo, não posso. Não se deixa vencer por isso, não. Como eu disse no início, essas dificuldades, esses tempos difíceis, eles têm que ser tempo de crescimento para nós e não tempo de derrota, tá bom? Então que esse tempo seja para você um tempo de crescimento. Eu quero convidar você então para nós estarmos orando, né, por todos esses aniversariantes da semana. Então, ore comigo nesse momento, né? Vamos fazer juntos aqui uma oração de gratidão por todos esses irmãos que estão completando mais um ano de vida nessa data de hoje. Vamos juntos então orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu uma noite de sono, de paz. O Senhor nos deu também, ó Deus, a oportunidade de vivermos mais um dia. Que todas as nossas escolhas desse dia sejam escolhas que tenham a aprovação do Senhor, que tenha o centro da vontade do Senhor, que te agrade, que nós possamos, ó Deus, em tudo que nós fizermos, agradar ao Senhor. Que o nosso querer, como a música que nós ouvimos agora há pouco, possa ser, ó Deus, transmitir, de alguma maneira, passar a imagem de Jesus, as ações de Jesus na vida das pessoas. Que com tudo que nós fizermos, aqueles que conosco conviverem possam ver em nós a presença do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai, no dia de hoje, nos dê um tempo precioso aqui juntos, nesse momento de estudos. Da mesma forma que também agora, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por cada aniversariante, ó Deus, dessa semana, meu Pai, por aqueles que vão completar mais um ano de vida. Poderão celebrar mais um ano de vida nesse tempo, Pai. Ainda que com essas dificuldades desses dias, mas que isso não nos impeça, meu Deus, de celebrar com grande alegria, com gratidão nos seus corações. E por isso eu quero agradecer ao Senhor pela irmã Alzira, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, da sua família. Da mesma forma que eu também peço, meu Pai, pela vida da Tânia, meu Deus, muito obrigado pela vida dela, que o Senhor possa abençoá-la, que ela esteja nos caminhos do Senhor. Da mesma forma que eu peço pela irmã Wanda, que o Senhor possa cuidar da tua filha, ó Deus, abençoando, ajudando ela nas suas lutas, na sua caminhada, meu Deus. Peço também pelo Jorge, agradeço pela vida dele, que ele possa ser fiel ao Senhor em todo o tempo, meu Deus. Nossa irmã Adriana, meu Pai, abençoe a ela, a sua família, meu Deus, cuida da tua serva. E também, ó Pai, te agradeço pela vida do irmão Henrique, meu Deus, que ele possa permanecer firme na presença do Senhor, que possa enfrentar suas lutas, ó Deus, com a presença do Senhor. A todos, ó Deus, eu peço que o Senhor possa ensiná-los a contar os seus dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, por eles poderem alcançar mais um ano de vida, ó Deus, e que esse tempo seja celebrado, comemorado na presença do Senhor, que as bênçãos do Senhor possam alcançá-los e que eles possam ser fiéis ao Senhor. É a minha oração com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá? Todos os aniversariantes da semana, tá? Que possa ser uma semana aí feliz, alegre para todos vocês, tá bom? Quero também aqui dar um bom dia para a irmã Ana Cláudia, para o irmão Heber, que também já estão conosco. Um bom dia também para a Esther. Convida aí, Esther, a família toda aí para participar, né? O Felipe, o Lucas, se o Braz estiver aí também, né? Sentem juntos aí a família para participarem conosco desse momento de estudo, né, da palavra do Senhor. Tá? Então, você está convidado aí a participar, e eu quero já nesse primeiro momento, né, de edificação, né, dizer para você o seguinte: faça o possível para estar mais focado aqui, né? Eu sei que é comum a gente às vezes aproveitar essa possibilidade, né, de colocar lá o celular ou até a televisão, quem está podendo aí participar pela televisão. Às vezes é comum, né, você estar fazendo outras coisas e aproveitar para ouvir o estudo. Talvez você não vá conseguir se concentrar, é claro, né? Tem pessoas que de repente vão estar conosco aqui, às vezes até num ambiente de trabalho, e ele está fazendo um esforço tremendo, sem problema, isso aí é diferente. Mas se você está em casa, né, tem a possibilidade de se dedicar um pouquinho mais, tá? Então faça isso, tá bom?
Então, eu faço esse convite para você e, como eu disse, né, continua aí incentivando outros a virem para a nossa live. Né? A gente já tem um grupo aqui, mas eu queria mais pessoas, tá bom? Então, vai mandando, me ajude aí, mandando, né, para os membros da igreja, para os seus familiares, né? Tenta fazer o convite, se for possível até dando aquela chamada pelo celular, dando aquela ligada. Olha, está começando já a EBD, ou já começou, né? A nossa EBD, vamos lá participar com a gente, vai ser muito bom você estar junto ali, não somente para participar desse estudo, mas é um momento também de comunhão, como quando a gente se separa para estar junto, se cumprimentando, de alguma maneira parece que a gente está se vendo aqui, né? Então, me ajude aí nessa parte aí, tá bom? Quero saudar aqui também nossa irmã Márcia Silveira, né, irmã da Adriana, sempre participando conosco também. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda. Bom, na primeira parte dos nossos estudos dessa manhã, eu quero destacar a sua campanha de leitura da Bíblia, tá? Lembrando que nós estamos já finalizando, praticamente finalizando, né, na penúltima semana aí da nossa etapa de leitura da Bíblia, né? Nós estamos fazendo aí, né, a leitura dos livros proféticos, né, os profetas maiores, tá? Então, nós estamos aqui na quinta etapa da nossa campanha de leitura da Bíblia. Começamos lá em Isaías nessa etapa, né, e já estamos chegando no livro de Daniel. Essa semana você já leu o primeiro capítulo de Daniel, e aí vai ler agora uma próxima parte do livro de Daniel. E na semana seguinte nós estaremos completando, tá bom? Então, é muito importante você permanecer firme aí, tá? Nessa campanha de leitura da Bíblia, tá? Isso vai te ajudar muito no seu crescimento, na sua maturidade. Nessa semana, tá? Nós vamos estar aí lendo de forma mais intensa o livro de Daniel, né? Começou com a leitura ontem, e nós vamos ler de forma mais intensa o livro de Daniel, e eu quero contextualizar. É claro que muitos já sabem, né? Então, eu quero só relembrar algumas coisas, tá? Primeiro, falar da época aí do ministério, da carreira, né, do profeta Daniel. Ela começa mais ou menos por volta do ano 605 e vai até o ano 530, é todo o período do cativeiro, tá? Em termos de missão profética mesmo, daquele momento em que ele vai começar a pregar e a viver fatos e circunstâncias que vão, na verdade, ter lições e aplicações para nós, é mais lá no cativeiro, na Babilônia, tá? O livro vai começar justamente com a queda da Babilônia, no ano 586, e ele sendo levado para o cativeiro, né, com muitas pessoas, para ali permanecer, como eu disse, durante um longo período, cerca de 70 anos é o que vai durar o cativeiro, e ali Daniel então vai transmitir a sua palavra, as suas profecias, e na verdade haverão fatos também, né, que vão acontecer com ele. Por exemplo, o próprio capítulo 1, tá, que foi alvo até de uma meditação recentemente, né, quando eu falei sobre o crescimento com as dificuldades, né, comentei isso na quinta-feira. Quem participou da nossa live de oração na quinta-feira, nós falamos sobre o capítulo 1 com o tema um tempo de crescer com as dificuldades, né? E a gente aprende com Daniel dessa maneira. Ele foi levado para o cativeiro, e aí que circunstância? Cenário de guerra, né? Destruição da sua cidade, do templo aonde ele ia fazer os seus cultos a Deus, tá? Mudança do seu nome. Lembra que ele teve o nome mudado para Beltesazar, assim como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Esses já são seus novos nomes. A sua cultura, ele foi levado a entender uma cultura de um povo diferente, um povo pagão, embora se mantivesse fiel. E isso a gente vai ver no capítulo 1, né, que até quando ele foi convidado para sentar à mesa do rei, comer aquele banquete oferecido pelo rei, ele não quis fazer isso, decidiu permanecer fiel, fez aquela experiência de 10 dias, comendo só verduras, legumes, né? E água, tomando água, e ele se tornou mais sábio e mais forte e mais saudável do que os outros que estavam lá esbanjando dos manjares do rei. E aí então ele foi líder. Um ponto fundamental e marcante já no início do ministério de Daniel é quando o rei, o imperador Nabucodonosor, né, tem um sonho, aquilo perturba ele, e ele chama seus sábios, seus magos para adivinhar o sonho dele, saber qual era o sonho dele, interpretar, e ninguém conseguia. Então ele mandou matar os sábios dele, aquela coisa toda, porque não adivinhava o sonho, e ele estava perturbado com aquilo, até que alguém chama Daniel,
e Daniel vai, ora a Deus e vai até lá e interpreta, não somente entende o sonho, né? Ele chega lá e fala, anuncia o sonho que o imperador Nabucodonosor teve, como também interpreta aquele sonho, aquela ideia das imagens, né, com os impérios que iriam suceder. Então foi bem interessante aquilo, e aquilo fez com que o profeta Daniel ganhasse um profundo respeito por parte do imperador, de maneira que ele se tornou aí, vamos dizer, quase que a segunda pessoa do império. Ele se tornou alguém muito importante. Tá? Então, tão importante que você vai ver aí o Império Babilônico caindo, logo no finalzinho do cativeiro ali, o Império Babilônico vai cair, porque aí os persas, ou o Império Medo-Persa, é quem vai ter a sua ascensão e vai dominar tudo também. Mas Daniel, ele vai fazer a transição, ele é líder ali no meio do povo no período babilônico e também vai ser líder no meio do povo no Império Persa. Para vocês verem o quanto é importante nós nos mantermos fiéis, né? Não é à toa que a Bíblia diz lá que 1000 caem à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas aquele que teme ao Senhor, ele não é abalado. Aquele que teme ao Senhor, ele não é destruído, tá? Daniel é um bom exemplo disso, mas isso só foi possível porque ele aprendeu com toda aquela situação difícil pela qual ele passou. Eu quero destacar também, né, entre outras coisas que você vai ver no capítulo 1 aí, lembrando que nessa semana, né, não falei os capítulos que você vai ler, nessa semana você vai ler aí dos capítulos 2 até o 9, tá? Então, você tem que ser aí firme para não deixar passar a oportunidade. Leia aí do capítulo 2 até o capítulo 9, e aí então você, como eu disse, vai ter aí algumas situações já envolvendo Daniel, como a questão aí da visão da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2. Tá? No capítulo 3 você tem aí aquela tão conhecida também história, né, envolvendo os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e a fornalha. Tá? Depois você vai ver o próprio Nabucodonosor, imperador, passando por um momento de insanidade, né, meio que de loucura, de desequilíbrio ali na sua vida. Isso aí está registrado no capítulo 4. Aí no capítulo 5, tá? Você vai ver, como eu disse para vocês, a queda, né, do Império Babilônico, aquele banquete de Belsazar. Não confunda com o novo nome de Daniel, Beltesazar, tá? Belsazar que foi o sucessor de Nabucodonosor. Então aqui o tempo já tinha passado, né, bastante tempo, já tinha se passado aí mais de 50 anos talvez, né? E aí então já era outro imperador, tá? E aí Belsazar era esse imperador, e aí você tem naquele momento que ele faz aquele banquete, e aí aparece naquele momento do banquete, né, há uma visão ali, aparece aquela mão escrevendo algo na parede, né, que é interpretado apenas por Daniel, né? Estava escrito lá Mene, Mene, Tekel, Parsim, né, e Daniel deu ali o significado, né, significando, né, contado, né, ou totalmente contado, né, está aí pesado, você foi na balança, né, então ele vai falando cada palavra, né, cada expressão. Mene é contado, né, totalmente contado, né, e por isso é repetido, totalmente contado, porque está mene, mene, né, então é uma ênfase, né. A Tekel é traduzido por pesado, né, e Parsim, dividido, né. Então são expressões, né, que são utilizadas ali, e aí então Daniel dá essa tradução, e o que significa isso para a gente, o entendimento para nós, que o reino da Babilônia foi pesado e agora chegou a hora do juízo deles, né? Então isso aconteceu naquela mesma noite. O imperador, né, Belsazar, né, ele foi morto naquela noite, foi assassinado naquela noite, e aí então dá-se início a uma nova era, a um novo governo, a um novo poder, a um novo império, que é o Império Medo-Persa. Mas Daniel resistiu, né? Então, nesses capítulos aí você vai ver isso, no capítulo 5, né? E aí então há essa transição do Império Babilônico para o Império Persa, ou Medo-Persa. Você vai ver nos livros aí de história também essa expressão Império Medo-Persa, tá?
Depois você já, nesse novo momento aí de um império diferente, aí vai ver aquele episódio de Daniel ali na cova dos leões, tá? Você vai ver uma visão que Daniel tem e vai ter um significado para isso, né? Que é a visão que ele tem dos 4 animais, é semelhante àquela visão da estátua de Nabucodonosor também, lá no capítulo 2, tá? A interpretação é a mesma, a questão dos impérios que vão vindo, né? E daquele que vai ser o maior de todos, que vai, né, estar acima de qualquer império, que é o próprio Senhor Jesus, aquele que vem para trazer um reino que não é desse mundo. Mas a visão dos impérios, dos reinos ali, como parte da estátua, e os animais também agora, os 4 animais, são os impérios, né? Medo-Persa, Império Grego-Macedônio, o Império Babilônico, que eu não falei, né? Depois Medo-Persa, Grego-Macedônio e o Império Romano. São 4 grandes impérios da história que você vai ver isso aí em qualquer livro de história, estão lá registrados. Então essa visão tem esse significado também, tá bom? E aí depois você tem a visão, mais uma visão ilustrativa aí, né, que tem um significado do carneiro, do bode e do pequeno chifre, e para concluir, aí uma profecia com relação às semanas, né, as 70 semanas, tendo uma aplicação direta com relação ao entendimento dos 70 anos que o povo do Senhor passou ali no cativeiro. Então é uma figura, uma ilustração. Quero destacar para você, nesse texto todo aí da campanha de leitura da Bíblia, tá? Eu quero destacar para você Daniel capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 18. Eu vou ler para você aqui porque conta uma história bem interessante dos amigos de Daniel, e eu quero destacar esses versículos, que dizem assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Por que eu estou destacando esse versículo? Eu gosto muito dessa parte, meus irmãos. Para mim aqui, esse texto, esse episódio, né, que começa justamente com o imperador chamando todo mundo que era líder no meio do seu povo para ir até a capital adorar uma estátua que ele tinha criado com a sua imagem, se prostrar diante dele e declarar culto àquela imagem. Isso aconteceu, só que 3 homens não se prostraram diante dela, não negaram a sua fé: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E para mim isso aqui é uma das maiores declarações de fé que eu vejo na Bíblia. Tá? Eu aprendo muito com isso. Sabe por quê? Hoje nós já conhecemos a história e sabemos que eles foram libertos daquela fornalha. Você sabe que eles não se prostraram, o imperador botou eles na fornalha, Deus os livrou da fornalha e eles permaneceram de pé. Tá? Isso fez até com que o imperador mudasse a sua visão de Deus. Ok. Hoje nós sabemos da história dessa forma, mas naquele momento que eles fazem essa declaração, principalmente, marca e grava na sua Bíblia isso, tá? Como eu disse, uma das maiores, se não a maior declaração de fé que eu já vi aqui na história da Bíblia, tá? Quando eles dizem assim: olha, se o Deus que nós conhecemos não nos livrar, mesmo assim nós não vamos negar a nossa fé. Entendeu? Naquele momento ali, ele não sabia se Deus ia livrar eles ou não. Ele sabia que Deus tinha capacidade para livrá-los, que Deus poderia tirá-los daquela fornalha. Mas ali ele está falando antes disso acontecer. Nós conhecemos a história hoje e já sabemos tudo o que aconteceu. Então para nós até parece meio fácil isso, mas não. Eles estão falando sabendo que naquele momento eles poderiam morrer, dependeria da vontade de Deus. Se Deus quisesse, eles poderiam ser libertos, mas eles não iriam negar a sua fé, mesmo se fosse vontade de Deus que eles morressem. Eu sempre faço um paralelo dessa história com a história de Estevão, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Atos, né, da lista dos primeiros diáconos, homem cheio de fé, do poder de Deus, que pregou e Deus não livrou ele do apedrejamento. Ele foi apedrejado e morreu. E um homem também cheio de fé e manteve a sua fé independente disso. É o que eu estou falando aqui, né? São situações em que pessoas mantêm a sua fé independente de forem livres por Deus ou não. O que isso nos ensina? Tem muita gente que só quer fazer barganha com Deus. Ah, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor se o Senhor fizer isso comigo. Eu vou ser fiel ao Senhor se o Senhor me der isso.
se o Senhor me atender nisso, se o Senhor ouvir isso. Então sempre há muita gente que coloca aqueles empecilhos ou aquelas provas para Deus poder ouvir ou ter a sua fidelidade. E aqui nós estamos vendo uma prova de pessoas que serviram e que foram fiéis a Deus, independente do que Deus iria fazer com eles. Que a gente possa ser dessa geração, tá? Vejo muitas pessoas cantando aí sobre geração diferente, e a gente possa ser de uma geração de pessoas como essas aqui, que não negam a sua fé, apesar das dificuldades, das lutas, que se mantêm fiéis, tá bom? Que sejamos nós, nesse tempo difícil. Eu sei que em algum momento da nossa vida, tá, a gente vai ser levado a negar a nossa fé. Talvez não diante de uma fornalha, diante de uma prisão, mas talvez ali no trabalho, diante de uma brincadeira, talvez no meio familiar, tá? Diante de uma postura firme para você se manter na igreja, ou se manter firme com o Senhor, enfim, em algum momento surgirá situações em que você vai ter que ou negar a sua fé ou ceder. Talvez você tinha pessoas na sua corriola aí de vícios, né, que você abandonou a partir do momento que aceitou a Jesus, e de repente eles vão te tentar a voltar àquela vida, e você vai ter que ter firmeza de dizer: não, eu quero servir ao Senhor. Ah, não, então você não vai ser mais nosso amigo. Independente disso, é o que esses amigos aqui nos ensinaram. Independente do que acontecer, ter uma postura de fidelidade. Que sejamos eu e você, essas pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Quero saudar mais alguns irmãos que entraram na nossa live aqui com bom dia. Bom dia para a Letícia, para o Marcelo, tá? Para a Sofia, Gustavo. Deus abençoe vocês. Um bom dia também ali para o Davidson, né? Tiengo, e também para a Mônica, para os meninos. Deus abençoe. Deus abençoe também a nossa irmã Zane. Como é que tá aí, irmã Zane? Tá bem? Tá tudo certinho, né? A irmã fez um procedimento aí meio que quase que cirúrgico aí na sexta-feira no dentista. Como é que estão as coisas? Tá tudo bom? Deus abençoe a irmã. Também eu quero saudar aqui a Daiane, né? Daiane, né? A gente já teve ali como igreja, né? Na casa deles uma vez, agora eles mudaram, estão lá no Bahia Minas. Muito bom dia, Daiane. Deus abençoe. Eu sei que você está passando aí por uma luta muito grande. Estamos orando, tá? Aqui em casa nós estamos orando por você, pela sua família, pelo Gabriel, tá? Para que Deus possa dar aí, né, a vitória sobre essa situação, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida também. Seja muito bem-vindo. É bom te ver aqui na nossa live de hoje. Tá? Se você tiver oportunidade, convide mais pessoas aí na sua família para participar conosco dessa nossa live do estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu quero, nesse momento, então, passar, né, para o nosso estudo, tá bom? Convidar você para ler a sua Bíblia aí, ou abrir a sua Bíblia no texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Tá? Então, se você está aí conosco, está aí com a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Nosso versículo, né, básico é o versículo 14. A gente conhece mais esse texto, né, esse versículo, né, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E hoje a gente vai fazer aquela síntese, né, do assunto, né, que nós estudamos aí já há praticamente 3 meses ou mais um pouquinho, né? Desde quase o início da pandemia, na verdade desde o início da pandemia, né? Desde o início da pandemia que nós estamos estudando aí o tema avivamento, né? A gente terminou umas lições que nós estávamos, fizemos aí 13 lições. Aí eu quero fazer uma síntese desse assunto hoje no estudo dessa manhã, e aí depois eu vou falar para você, né? Vou dizer para você qual será o estudo, né, que você vai ter a oportunidade de acompanhar conosco a partir do próximo domingo, tá? Mas me deixa ler então aí o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se você está aí com a sua Bíblia, eu já havia pedido para você dar uma lida nesse texto do capítulo 7, e vou destacar aqui o versículo 14, se você puder até ler comigo aí na sua casa, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Não há avivamento maior e melhor do que pessoas que passam por os passos, os caminhos que estão descritos aqui nesse texto, meus irmãos. Embora seja um texto lá do Antigo Testamento, tá? Não obstante, né, ser um texto do Antigo Testamento, mas o clamor que há aqui nesse texto, o convite, o desafio que há aqui nesse texto para nós, ele reflete, como disse, já que nós estamos fazendo aqui uma síntese de tudo que nós estudamos no entendimento de avivamento, que é diferente de movimento, tem muita gente que confunde. Avivamento é a igreja animada, a igreja que canta pulando, batendo palmo. Você está confundindo as coisas, tá? Isso daí pode ser parte de um culto ou não, mas isso não identifica avivamento. Agora, isso aqui identifica avivamento. Esses passos aqui que eu quero destacar, tá? Porque a palavra aqui, ela é direcionada para o povo do Senhor, tá? Aqui, vamos contextualizar só para você não se perder aí. Esse texto aqui é um texto que foi dito, né, a Salomão. Isso aqui o Senhor está falando a Salomão, o rei Salomão, tão conhecido, né, famoso rei Salomão, tá? Num momento muito especial, não era um momento difícil, não. Esse texto aqui está sendo dito por Deus a Salomão como um texto preventivo. O momento era de festa, era de celebração pela inauguração do templo. O templo de Jerusalém, meus irmãos, foi um dos templos mais bonitos, tá? Não existe mais hoje aquele templo. Ele foi destruído justamente naquela ocasião aí que eu falei agora há pouco no livro de Daniel, quando eu falei aí no início que foi destruído o templo, lembra? Foi esse templo de Salomão aí, construído assim com um requinte de luxuosidade. Até móveis, partes do templo banhadas a ouro tinha. Então era assim um templo espetacular, era algo assim realmente maravilhoso. Poderia ser hoje aí uma das 7 maravilhas, né, do mundo, né, de tanto esplendor que havia naquele templo, tanta riqueza, tanto luxo. Foi feito sim para o Senhor, para cultuar a Deus ali. Tá? E aí depois veio o império de Nabucodonosor, invadiu e destruiu todo esse templo. Depois ele foi reconstruído no período que o povo voltou, mas já com menos recursos. No período do Novo Testamento ele teve uma ampliação, ele ganhou uma reforma. Depois, no ano 70 depois de Cristo, ele foi destruído pelos romanos de novo. E aí o que resta desse templo, né, lá no local hoje, lá em Israel, em Jerusalém, é aquele chamado Muro das Lamentações. Já ouviu falar do Muro das Lamentações? Aquele Muro das Lamentações hoje lá é a única coisa em termos de ruína que resta desse templo que foi construído, destruído, reconstruído. Tá? Então só sobrou lá o Muro das Lamentações, porque hoje no local onde estava o templo, há centenas de anos atrás aí foi construída uma mesquita muçulmana, tá certo? Então hoje tem uma mesquita lá. Só para você entender essa questão do templo. Mas, enfim, voltando aqui ao capítulo 7, na inauguração desse templo de Salomão, eles estavam ali todos felizes, e aí Deus está dizendo para eles, olha, quando vier um tempo difícil para vocês, tá? Quando vier um tempo complicado, eu não sei se eu já dei aqui um bom dia também para o Denilson, né? Estava participando aí, Deus abençoe. Quando chegar um tempo difícil para vocês, um tempo complicado, né? um tempo em que vocês tiverem dificuldades, vocês vão ter que atentar para isso que está aqui. Aí foi quando sai o versículo 14. Então, Deus está falando para o povo dele, olha, quando chegar um tempo difícil, de luta, um tempo que vocês veem aí muita frieza, muita dificuldade, um tempo em que o povo estiver sofrendo por causa do pecado, por causa das suas mazelas, as suas coisas erradas, o seu distanciamento, aí ele diz para Salomão, para ele transmitir isso para o povo. Se o meu povo, nesse momento, né, que estiver passando por luta, sendo disciplinado, passando por situações difíceis, por ter me abandonado, passando por tempo de esfriamento, por ter me abandonado, aí se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. 4 passos aqui. Mais uma vez, vou repetir. Primeiro, se humilhar.
não tem o avivamento com esse orgulho todo que tem por aí. As pessoas estão achando o seguinte: não, eu tenho poder, então eu posso ser maior do que os outros. Seu orgulho. Então tá o oposto do que está escrito aqui. Aqui diz que nós temos que se humilhar. Jesus, sendo o próprio Deus, o que ele fez? Desceu do seu trono, da sua magnitude, do seu poderio, dos seus poderes como Deus. O que ele fez? Se humilhou e veio ser como nós. E tem muito crente fazendo o contrário, se achando crente avivado e querendo ser maior do que os outros. Então ele já está pecando no primeiro ponto do avivamento aqui. Logo na primeira etapa, que é ser uma pessoa humilde. Um crente avivado, uma igreja avivada, é uma igreja que é complementada ali, ou repleta de pessoas humildes. De pessoas que se humilham na presença do Senhor e não ficam se achando maiores do que os outros, nem maiores do que os pecadores. Porque o que nos faz distinção, meus irmãos, é claro, nós estamos caminhando e procurando servir ao Senhor, mas o que nos distingue principalmente aí daqueles que são pecadores não arrependidos é justamente o arrependimento, é ter aceitado Jesus como Salvador, é a presença de Cristo na nossa vida. Não pense que eu e você somos salvos pelos nossos merecimentos, não, tá? O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Então qual é o nosso merecimento? A morte. Todos os aspectos. Tá? Então não tem essa de se achar melhor do que os outros, nem se você é um crente. Cuidado, tem muita gente, muito crente perdendo a sua família para Jesus, ao invés de ganhar para Jesus, porque ele começa a se achar tão melhor do que a família começa a achar ele uma pessoa inoportuna, inconveniente. No trabalho é a mesma coisa, tem muito crente que tem aquela mania complicada de chegar num grupo que tem crentes, ele cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, e aí chega para o incrédulo e cumprimenta com um bom dia, fazendo uma diferenciação. Olha, eu ficava para morrer quando eu via alguns colegas meus, irmãos meus em Cristo, e eu via eles, às vezes, agindo dessa maneira, com essa distinção, aí distinguindo as pessoas na hora de cumprimentar ali, fazia na maior cara de pau, bom dia, pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor, e chegava no outro que não era crente, não era evangélico, aí bom dia. Eu falei assim: olha, dá bom dia para todo mundo então, mas não fica com esse negócio de distinguir, de mostrar que é melhor, maior do que os outros, não faça isso, tá bom? Então fica aqui esse nosso apelo, Primeira coisa aí, então, que nós temos que levar em consideração, não se esqueça disso, primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que nós precisamos nos humilhar. É isso que o Senhor está tratando aqui, tá? Então, depois que ele fala aqui de nós nos humilharmos, orar, com certeza, a oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Como que você se relaciona com alguém sem conversar com ele, sem falar com ele, sem dialogar com ele, tá bom? Então é importante eu e você estarmos juntos, orando, falando com o Senhor, se relacionando com Deus, tá? Antes de eu continuar nos próximos pontos, eu quero pedir para vocês, fazer um teste com vocês para ver se vocês lembram. Aquela ilustração que eu contei na primeira lição, que eu andei repetindo ela em algumas lições, coloca aí no nosso chat se você está lembrando dela, tá bom? Eu citei 2 equipamentos aí, logo lá na primeira lição, e lembrei desses equipamentos durante algumas lições. Eles têm um significado e uma aplicação. Então, se você lembrar, coloca no chat aí no Facebook aí para me ver se você está lembrando, tá bom? Enquanto eu vou continuar aqui. Bom, falei aqui de humilhar, orar, buscar a minha face, o Senhor está dizendo, quer dizer, temos que voltar para Deus. Já ouviu aquela expressão de que as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, Às vezes as pessoas estão indo mais ali por conta dos movimentos, por conta da alegria, Muitos veem uma igreja, como se fosse ali um ambiente apenas social.
Não que não seja, a gente quando está junto ali não deixa de ser um ambiente social. A gente está ali, e é claro, né, tem aquele momento de cumprimentos, né, você se relaciona com as pessoas, mas não é esse o alvo específico. Você está ali, né, porque você quer preencher o vazio da sua vida com o Senhor. Você está ali para buscar a Deus. A Núbia já colocou aqui, ó. Isso aí, Núbia. Tá certa. Os irmãos que lembrarem aí também vão colocando aí, tá bom? A irmã Vanilda está chegando agora também na nossa live, tá bom? Bom dia. Quem for lembrando aí a Márcia também tá lembrando aqui, tá certo? Márcia Duduino também acertou. Quem mais for lembrando, vai colocando aí só para a gente ver que você está atento e tá lembrando aí da nossa ilustração. Nosso povo precisa buscar a Deus, irmãos. A igreja precisa buscar mais a Deus. Parar um pouquinho com aquela questão de programa. Quando eu falo programa, meus irmãos, é que hoje as pessoas nas igrejas só sobrevivem na sua fé a partir de programas. Que a igreja tem que ter programa para jovem, para adulto, para criança, para não sei o quê. E tem que ter programa para as mulheres, para os homens. E aí a gente tem hora que eu paro e fico perguntando, gente, para que isso? Aí quando eu digo para que, não é que eu estou discordando, não. É qual o propósito, qual o objetivo. A irmã Elda também está colocando aqui, está certa, a irmã Elda. É isso mesmo. Vai colocando aí, mais alguém que estiver lembrando, coloca aí. É só para você mostrar que você está atento aí na nossa lição. Muitos programas, e aí as pessoas estão indo para esses programas como fosse assim, um espetáculo, como se fosse um entretenimento, como se fosse um momento de reunião social. É isso. Estão se esquecendo da essência. Qual é a essência? É buscar a Deus. Por isso que o nosso país está aí, vivendo num lamaçal de corrupção já há anos e anos e anos. As instituições perdendo credibilidade, inclusive até a igreja em alguns momentos, que é uma instituição tão sólida, né, tão assim, confiável, mas tem tanta coisa absurda acontecendo aí, você vai concordar comigo? Tem tanta coisa acontecendo aí com o nome de evangélico, de igreja, de pastor, e títulos dos mais diferenciados, agora surgiu o tal do apóstolo, e enfim, e vida mesmo no altar a gente está vendo muito pouca. Quando eu digo vida no altar, realmente assim, buscar a face de Deus tem sido pouco, mas é um dos pontos do avivamento. E a última parte aqui, o quarto passo, se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento, meus irmãos. Arrependimento. Com orgulho e sem arrependimento, nós dificilmente vamos nos achegar ao nosso Deus. Deus detesta pessoas arrogantes, orgulhosas, que não são capazes de reconhecer suas falhas, os seus erros, de se arrepender. Tem coisas que Deus tolera, mas uma coisa que Deus não tolera é a arrogância. É a falta de humildade para se arrepender, para entender uma falha, um erro, se humilhar diante de Deus, reconhecendo o seu poder. Deus detesta essa questão do orgulho. Só lembrar que o primeiro mal que acontece, né, vamos dizer assim, o primeiro pecado, a gente poderia dizer assim, ainda lá no céu, com a queda de Satanás, é pelo orgulho. Alguém que queria ser igual ou maior do que Deus. Satanás. Depois lá, aqui já na terra, Adão e Eva também querendo ser igual a Deus. E aí desobedeceram e comeram daquele fruto, por quê? Porque na visão deles, enganados por Satanás, o que eles achavam? Vamos ser igual a Deus também, vamos conhecer a mesma coisa que Deus. E Deus não tolera o orgulho, a arrogância, tá? Então, muito cuidado com isso. Deixa eu fazer alguns destaques das lições que nós estudamos, tá? Nesses próximos minutos aí. Primeira lição que nós estudamos depois dessa, ou melhor, a segunda lição, né? O primeiro texto aí eu já falei que foi em 2 Crônicas 7,14, mas na segunda lição que falou sobre o avivamento verdadeiro ou falso, né, foi o texto de Isaías 1, versículo 18. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve,
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Né? Então, é aquela questão aí do verdadeiro avivamento, de nós olharmos ao nosso redor, olharmos para tudo que está acontecendo e percebermos, né, quem realmente está aí desenvolvendo o avivamento real, ou se o que nós estamos vendo aí não passa de movimento. É disso que o texto trata, porque fala aqui de arrependimento. Né? Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos torna puros. E aí ele cita aqui, né, mais branco do que uma lã. Né? E nessa lição a gente aprendeu, baseado até naquele texto de Gálatas, capítulo 5, né, versículos ali 22, 23, nós aprendemos sobre os frutos do Espírito, que um crente avivado, uma igreja avivada, ela é conhecida justamente, né, pela prática dos frutos, não pelo exercício dos dons. Tem muita gente que quer ser maior do que o outro e aí ele aproveita para poder demonstrar que ele tem mais dons do que os outros, ou melhores dons do que os outros, e se esquece dos frutos. Você lembra qual é os frutos do Espírito? Coloca aí também no nosso chat aí, qualquer um daqueles que você lembrar, são 9. Tá? Se você lembrar de algum dos frutos do Espírito, então vai colocando aí, né? Hoje eu vou pedindo aí a sua interação, para mim não ficar só eu aqui falando e vocês aí só ouvindo, né? Então participa comigo colocando pelo menos um dos frutos do Espírito aí no chat. Escreve aí para mim saber se você está lembrando dos frutos do Espírito, que é aquilo que caracteriza que a gente realmente foi transformado pelo Senhor. É a produção dos frutos. Isso mostra avivamento. Um crente avivado é um crente que vai praticar de fato ali os frutos do Espírito. Então coloca aí alguns deles. São 9, tá? Que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 e 23. Coloca alguns deles aí então para me ver se você está atento. A terceira lição falou ali sobre como nós recebemos o avivamento, né? E aí esses passos que eu acabei de falar para vocês agora, né, de 2 Crônicas 7,14, são ali os passos, né, para você e eu recebermos o avivamento, tá? Nessa lição nós falamos aqui, olha, admita que você e eu somos pobres espiritualmente, então admita a sua pobreza espiritual. O segundo passo é o arrependimento e confissão de pecados. Terceiro passo, procurar fazer a vontade de Deus. Tudo isso são passos, né, para nós recebermos o avivamento. Viu que tudo tem a ver com essa questão do arrependimento, tem a ver com essa questão aí da gente se humilhar diante de Deus. Já lembrou dos frutos aí? Coloca aí, não sei se está custando chegar para mim aqui, acho que algumas mensagens dos irmãos estão custando chegar para mim aqui no chat, tá? Aqui no Facebook. Como eu disse, às vezes ele atrasa um pouquinho, mas se você não colocou aí, coloca pelo menos um dos frutos. Tá? São 9 frutos do Espírito, coloca pelo menos um aí. A lição número 4 falou aqui sobre o avivamento, né? O Espírito Santo como agente, né, do avivamento. É verdade, é a presença dele, o ser pessoal, né? Loriane já colocou aqui, a Núbia também colocou, Márcia, muito bem, isso aí. Né? Colocaram até mais de um, muito bem. Mais algumas pessoas que forem lembrando aí, coloque aí mais frutos do Espírito, tá? É isso daí que deve ser a nossa marca, como crente, como igreja. Heber está colocando ali, Heber colocou acho que todos aqui, né? Amor, paz, longanimidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocou 7, né? Poliana também colocou ali, tá certo, colocou 2. Muito bem, isso aí, vai colocando, quem vai lembrando aí. Isso daí, a prática disso, quando você começar a ver isso, né? Poliana colocou mais um, isso aí, tá certo. Quando a gente começa a ver essas características aí na vida de um crente, de uma igreja, aí você está vendo, você pode chegar que isso aí é avivamento. Com certeza. Com certeza. Tá? E você pode chegar nessa pessoa, nesse ambiente, que ali já tem ali uma demonstração de avivamento. Agora, dons, tá? A do Hebe está destacando que foi a Ana. Parabéns, então, Ana, auxiliando aí, né? Porque chegou aqui com o seu nome, né? Mas foi a Ana que respondeu ali respondeu 7 frutos do Espírito ali, né? Muito bem, a gente sabe que a Ana participa sempre ativamente, né? Muito bom, né? Então, é bom que ajuda, né, Hebe? É importante nós lembrarmos disso, né?
Essas características aí identificam um crente avivado. Os dons, como eu disse, muita gente está usando os dons aí para se mostrar maior do que o outro. Toma cuidado com isso, tá? Nessa lição número 4, nós falamos que o Espírito Santo é um ser pessoal. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é um poder, uma força que a gente recebe. Não, o Espírito Santo é Deus. E ele é o agente, né, do avivamento. Por quê? Porque quando nós o recebemos na nossa vida, quando nós o temos aqui na nossa vida, tá, então nós passamos a ser cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, e começamos a revelar aí essas características, esses frutos do Espírito, tá certo? Então, o Espírito Santo, lá em Pentecostes, né, ou melhor, lá em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes, tá? E aí eu lembro que aquela ocasião em que o Espírito Santo desceu de forma definitiva na vida da igreja, já era uma ocasião que acontecia anualmente, era uma festa celebrada pelos judeus anualmente, né, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam a festa de Pentecostes, tá? E de forma estratégica, né, por ter gente de várias regiões naquela ocasião ali que peregrinaram para participar dessa festa, o Espírito Santo veio sobre a igreja de forma plena e definitiva. E aí, a partir dali, todo mundo que se converte passa a ter o Espírito Santo na sua vida. É batizado com o Espírito Santo. Toda pessoa que se converte, não é quem busca o batismo com o Espírito Santo, tá? Nosso entendimento, e aí eu falo aqui como um batista, que entende a Bíblia, que estuda a Bíblia, tá? Mas você também que está conosco, entenda isso, tá? O batismo com o Espírito Santo ele acontece no momento em que a pessoa se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Ele é o selo da nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Ele que sela, ele que, né, dá aquele carimbo atestando que nós somos de fato crentes autênticos, tá certo? Então por isso nós cremos dessa forma, né? O Espírito Santo ele está presente na nossa vida a partir da conversão. Ele é o agente da conversão. Não é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, então já começa ali. E aí quando nós aceitamos, ele vem morar definitivamente na nossa vida e promovendo, entre outras coisas, o avivamento. Tá bom? Interessante e importante nós lembrarmos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas de forma esporádica, como no rei Davi, por exemplo. Então era temporário, tá? A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo passou a habitar plenamente na vida da igreja, daquele que se converte. A Bíblia diz na carta que Paulo escreve aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito. Então o templo do Espírito Santo não é mais aquele feito lá por mão de homens, tá? Não é aquele que está lá construído, né, de lajota, o prédio. Aquilo ali é onde se reúne a igreja. Mas o templo do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, é cada crente, é cada pessoa convertida. Ali o Senhor passa a morar. Cada cristão, né, cada pessoa que entrega a sua vida para Deus, ali o Senhor passa a morar plenamente. A lição número 5 falou que o avivamento ele é caracterizado por missões. Isso significa dizer que quem é avivado, um crente avivado, é um crente, né, que procura levar Jesus às pessoas, que evangeliza, que não é um crente que fica contente só porque ele já aceitou a Jesus como seu Salvador e aí agora os outros que se virem, não. Um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente missionário, que ora com missões, que coopera com missões e que faz missões. Começando no seu lar, no seu trabalho, onde ele está, ele faz missões. Ele entende que evangelizar, que levar a mensagem do Senhor Jesus para as pessoas é um imperativo de Deus, é uma ordem, não uma opção. Esse é o crente avivado, o crente cheio do Espírito Santo. Nós vimos também a questão na lição 6, né? O avivamento e a adoração, né? Quando nós aprendemos de fato o que é adoração, o que é culto, e aí desmistificamos um pouquinho aquela ideia de cantar, né? A adoração ela é muito mais do que isso, é submissão a Deus, é relacionamento com Deus, é obediência. A adoração ela é muito mais do que aquele momento de culto público que eu e você estamos ali na igreja quando podemos, ou no momento que a gente está
né, pelo Facebook, pelas transmissões, aquelas igrejas que tem aí também o YouTube, enfim, é muito mais do que isso. A adoração a Deus é a submissão total e completa a Ele 24 horas por dia. Isso é adoração. Tá? E tem crente que confunde isso com o movimento. Tá? Então uma pessoa que é idosa, que não pode se movimentar muito, não pode adorar a Deus, porque ela não pode pular na igreja, ela não pode dançar, né? Uma pessoa que talvez tenha ali a ausência das suas mãos por algum motivo, né? Ele não pode adorar a Deus porque ele não pode bater palma, por exemplo. Alguém que não consegue falar, que tem dificuldade de falar, não pode adorar a Deus porque não consegue cantar. Tem gente que confunde isso, confunde avivamento com animação. E tem pessoas que até mesmo, na hora de dirigir culto, louvor, promove isso. Ele é mais animador de plateia do que realmente adorador. Do que alguém que conduz as pessoas em culto e adoração. Cuidado com isso, tá? A gente tem que lembrar que no momento de culto, quem está ali para ser agradado é Deus. E a gente está ali para prestar culto. Tá bom? Então quando eu e você vamos a um culto, nós não vamos ali para assistir um culto. Mesmo pela internet. Tá? Você vê que eu tento evitar ao máximo essa expressão, mesmo sendo aqui pela internet, nos nossos cultos, eu não falo assistir culto, ou você depois assista, eu falo você participe. Né? Cultue a Deus conosco. Por quê? Porque o culto, quem assiste é Deus. Nós prestamos o culto a Ele. Tá? E aí, cuidado para você não confundir avivamento, culto, apenas com aquele momento em que nós estamos ali na igreja e confundir principalmente com movimentos, né? Com animação de plateia. Nós não somos plateia, né? Nós não assistimos o culto, quem assiste é Deus. Nós prestamos, temos que fazer o nosso melhor. Preste bastante atenção nisso. Adoração é um privilégio que Deus nos deu. A lição número 7 falou sobre santidade, né? Como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos também. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Como um crente pode dizer que é santo, que é avivado, né? Um crente pode dizer que está passando por um avivamento, sendo que ele não tem uma vida de santidade. Ah, meus irmãos, eu já conheci tanta gente que muitas vezes estava no púlpito de igreja, adorando, tocando, até pregando, e com a sua vida cheia de defeitos, cheia de pecados, sem arrependimento, né? Não significa que nós não pecamos, mas sem arrependimento, uma pessoa que insiste no erro, com uma má fama, mal pagador, por exemplo, mal pagador, mentiroso, mau pai, mau marido, mau esposa, infiel, adúltero. E aí quer dizer que é avivado. Lá na igreja ele está lá de bonitinho, né? Cumprimenta todo mundo. Às vezes está lá na frente, lá na igreja, dirigindo um momento, participando. Ou é líder de alguma área ali no templo, ali quando a gente está ali juntos. Chega em casa, é um mau esposo, um adolescente, né, cheio de pecados na sua vida. Avivamento e santidade, os dois caminham juntos, tá? E aí eu faço uma pergunta para você nesse ponto aqui: você é santo? Aí alguém diz assim: não, pastor, mas eu tenho pecados. Eu também tenho, irmãos. Sou pastor, mas também sou pecador, arrependido, regenerado. Quando eu e você pecamos, tem um passo que nós temos que dar a partir do momento que reconhecemos ou que ficamos sabendo que somos pecadores, que erramos. 1 João, capítulo 1, verso 9. Você lembra o que está escrito ali? 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entendeu? Confissão de pecados é o que o Senhor espera de cada um de nós. E a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado,
o que acontece? O Senhor nos torna puros, santos. Então somos santificados com o Senhor. Quando é que nós vamos ser santos 100%? Lá no céu. Aqui, na nossa caminhada aqui, é uma caminhada progressiva, degrau a degrau. Cada vez mais vamos nos parecendo com Deus. Mas a perfeição é lá no céu. No tempo de vida que tivemos aqui, nós estamos caminhando, só crescendo, amadurecendo. Tem gente que às vezes dá uma derrapada e cai. E aí volta e continua depois a subir a escada outra vez, da santidade. Cada dia temos que ser melhores, mais santos. Esse é o processo que dura a vida toda. E vai tornar perfeito quando estivermos lá no céu. Sabe por quê? Porque lá não entrará pecado. Aqui sempre teremos que usar esse 1 João 1, verso 9. Se arrepender. Mas lá no céu não. O pecado não vai entrar lá. Nosso corpo já não vai ser mais esse corpo carnal, vai ser um corpo igual ao de Jesus. E aí a gente vai estar na presença do Senhor sem pecado, 100% santo. Verdade? A lição número 8 falou da oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, diz lá o Salmo 66, verso 20. Oração. Oração é conversar com Deus, tá? E aí quando você pensar sobre oração, lembra do conselho do Senhor, como Jesus nos ensinou a orar. Ao invés de você ficar aí entrando na onda, dizendo ou achando que aqui nesse lugar ou naquele lugar tem mais poder porque você está ali. Ah, vou no monte porque lá tem mais poder. Ah, vou na igreja porque tem mais poder. Vou na pessoa tal, na fulana tal, na profetisa tal. É assim, tem gente que vai em pessoas, né? Porque ele acha que o poder está na pessoa. E ele se esquece que a oração é algo que nós fazemos e o poder que nós queremos ou o livramento, aquilo que nós pedimos é para Deus. Tem gente que confunde totalmente. Ele vai à igreja e ele acha o seguinte, o poder é o pastor que tem. O poder é aquela igreja que tem. O poder está naquele monte. Eu vejo às vezes crentes fazendo às vezes sacrifícios absurdos. Alguns até virando chacota para os outros aí. Os outros riem de certas práticas meio absurdas. Né, de pessoas que acham que o poder está em local ou em pessoas. E se esquece que o poder da oração é de Deus. Não é a Deus que você dirige a oração? Não é Ele que ouve a oração e que atende? Você crê que Deus está aí com você da mesma forma que Deus está comigo aqui agora? Ou não? Você acha que Deus só vai estar lá na igreja depois, na hora que a gente começar o culto lá? Ou você acha que Deus só vai estar lá naquele monte onde as pessoas vão lá orar? O que Jesus falou para nós quando Ele ensinou sobre a oração? Ele falou assim, vá ao monte orar, vá à igreja tal, vá ao apóstolo e ora diante dele. Foi isso que Ele ensinou? Não. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Entra no teu quarto, você ali em segredo com Deus, só Deus ouvindo você, ninguém mais vai ouvir. Ninguém mais vai ouvir, você ali em secreto com Deus, faça a sua oração, e aí então, Ele vai ouvir. Foi isso que Jesus ensinou, lembra? Ele poderia falar assim, não, venha a mim aqui nesse ambiente público, vamos à montanha comigo, vamos ao templo comigo, e lá a sua oração vai ter. Não, não foi isso que Ele fez. Que Ele ensinou, Ele falou, vai, entra no teu quarto, em segredo, e ali, entre você e Deus, o seu Pai está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo e Ele vai te atender. Então, oramos na igreja, oramos publicamente, porque nós oramos uns pelos outros, é um mandamento do Senhor. Mas o poder, quando você pede, esse pastor ora por mim, eu oro por você. Sabe por que eu oro por você? Não é porque eu tenho poder maior, alguém chega assim, eu vou pedir o pastor para orar, porque o pastor deve ser gente boa, né? E deve ser assim com Deus, né? Pastor é assim com Deus, então eu vou pedir para ele orar porque eu tô meio distante de Deus, então eu vou pedir para ele porque ele fala com Deus lá e Deus ouve ele, então ele pede alguma coisa para mim. Não é por isso que eu oro por você, eu oro por você porque a Bíblia mandou eu interceder por você, eu ajudar você em oração. Então quando você me pede para orar, como nós fazemos nas lives de oração, lá na igreja, eu faço isso, não é porque eu tenho mais poder, não. Você pode orar aí na sua casa. Você mesmo pode orar.
Eu faço isso é porque o Senhor mandou eu interceder, eu ajudar você, eu somar forças com você para orar por você. Tá bom? Então, sem essa de eu fico vendo, de vez em quando chega comentários para mim, né, de pessoas que vão, a fulano foi no profeta tal, no pastor tal, na profetisa tal, porque ela ora, ela revela, ela faz isso, aquilo outro. Aí quando alguém está com uma crise, vai lá nela. Gente, tá certo isso? É assim que a Bíblia ensina? Para perguntar se é isso que a Bíblia ensina, gente. Tá certo? Então eu oro por você. Todas as vezes que você me dá um pedido de oração, eu vou orar por você, vou interceder por você, porque a Bíblia me manda fazer isso como pastor. Mas entenda uma coisa, eu não faço isso porque sou melhor do que você. Porque eu tenho mais poder do que você. Porque quem tem o poder de atender uma oração não sou eu, é Deus. Tá certo? Então eu vou interceder junto com você. Da mesma forma que eu também peço para você orar por mim. Quantas vezes eu peço, irmãos, ore por mim, ore pelos pastores. Fosse assim, os pastores não precisavam nem que ninguém orasse por eles, né? Mas a gente pede, porque a Bíblia diz que nós temos que interceder uns pelos outros, tá bom? Então continue mandando seus pedidos de oração, sem problema, tá? Eu quero orar por você, porque eu quero interceder por você na igreja. Mas não deixa de fazer as suas orações. Você também tem que orar dentro da sua casa. Por quê? Porque o mesmo poder, a mesma pessoa que está me ouvindo aqui orar aqui em casa, ou lá na igreja, vai ouvir você aí também, se você tiver com seu coração quebrantado, chegando-se diante de Deus com sinceridade, tá bom? A lição 9 falou sobre o avivamento e a palavra de Deus, é o que eu martelo sempre, né? Muitas vezes até sou repetitivo, alguns me acham, quem sabe, até enjoado, né? Me perdoe se às vezes eu sou assim, tá? Mas eu tenho um zelo muito grande com a questão da Bíblia, o ensino da Bíblia. Tanto que você vê que tem, às vezes, pessoas que não se importam de fazer muito essa questão de live, de escola bíblica, de ensino da palavra, mas eu tive essa preocupação, porque eu entendo que a Bíblia muda a vida das pessoas. Mudou a minha vida e vai mudar a vida de todos também. Se eu conseguir ensinar a Bíblia para as pessoas aprenderem, tá? A Bíblia vai mudar a vida delas, vai mudar a família delas. Então, dedique-se ao estudo da palavra. Não somente ao estudo, mas à prática. Você tem que ler, decorar e praticar a Bíblia. São 3 coisas importantes, fundamentais. Não tem avivamento sem Bíblia, meus irmãos. Quando o povo voltou do cativeiro, Neemias reuniu o povo e pediu a Esdras, que era sacerdote, falou: Esdras, agora você vai ler aí a Bíblia para o povo. O povo ficou de pé lá na praça, ouvindo a leitura da Bíblia o dia todo, sem se cansar. Não tinha ambiente com ar-condicionado, não tinha ventilador, era um ambiente meio árido, cenário meio simples, sem nada, sem som, sem nada disso. E o povo ali de pé. E aquilo avivou, trouxe vida para o povo. Porque isso que é avivamento, é trazer vida de novo, né? Então trouxe vida para o povo que tinha voltado do cativeiro. Se você quer ser um crente avivado, passe a dedicar-se mais ao estudo da Bíblia. E a prática, é claro, né? Estudo sem prática não vai adiantar nada. A lição 10, estou terminando, tá, irmãos? A lição 10 falou sobre o avivamento e o serviço. Tem crente que só quer ser servido. Que bom, né? Vou ao self-service lá na igreja. O que é o self-service lá? Self-service gospel, né? Vou lá na igreja e aí pego um pouquinho da mensagem, um pouquinho do louvor, um pouquinho da oração, um pouquinho da comunhão, vou me servindo, né? Estou lá para ser servido, eu tenho que me servir bem. Pastor tem que preparar um sermão que não é um sermão que seja o que eu quero ouvir. Pastor tem que ter um sermão bom, que eu quero ouvir, não o que eu preciso, não. Aquele sermão de confrontar, não. Sermão que vai massagear meu ego ali. Pessoal da música tem que ter uma música boa, não pode ser qualquer música. Pessoal da recepção tem que me receber com um sorriso. Pessoal do estacionamento tem que cuidar do meu carro. A propósito, eu sou dizimista, né? Então, se eu sou dizimista, eu tenho que exigir lá na igreja. Eu já ouvi gente falando sobre isso. Ele achando que, por ele ser dizimista, ele pode fazer certas exigências na igreja. Que concepção errada. Servir
Todos nós estamos ali para servir, não para ser servido. O único que está ali para ser servido é o Senhor. Então, quando você for a uma igreja, lá na nossa ou em outra igreja que você for, você vê ali as pessoas trabalhando para dirigir uma música, o pastor que prepara o sermão, o pessoal que te recebe, que prepara aquele ambiente. Lembra que todo mundo que está fazendo isso está fazendo porque estão preocupados em servir a Deus. E aí, servindo a Deus, Ele vai servir a você. Mas e você? Está servindo a quem? Ou você está só sendo servido? Né? A lição 11 falou do avivamento e ação social. Como ser um crente avivado e indiferente ao mesmo tempo com as dificuldades das pessoas? Será que é possível isso? A Bíblia diz ali que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, repartiam de acordo com a necessidade de cada um, lá em Atos capítulo 4. Então, como eu e você podemos dizer que somos crentes avivados se nós não tivermos a capacidade de ajudarmos o nosso próximo? O crente avivado é um crente que ajuda. A lição 12 falou sobre a mordomia, e eu lembro que mordomia, o que é mesmo? É administrar uma coisa que não é nossa. Somos mordomos de Deus, administramos coisas que o Senhor nos deu, nossa vida, nossa família, na igreja, nossas finanças, nosso tempo, tudo que Deus nos deu. Administramos, cuidamos de algo que não é nosso, que é algo que é de Deus. E a lição número 13, que foi a última lição que nós estudamos, falou do avivamento e a comunhão. Há crentes, como dizer que podemos ser um crente avivado se a gente não se dá bem com os irmãos da igreja, não se dá bem com a família? Aquele crente que é rude, que é ruim. Na verdade, ninguém gosta de estar perto de gente assim, né? Você gosta de trabalhar perto de gente que é rude, que maltrata o outro? Você gosta? Ninguém gosta. Então, seja também uma pessoa boa. Se você quer que os outros sejam bons com você, seja uma pessoa boa também. Tenha comunhão. Deus abençoe a sua vida. Fiz aqui uma síntese, de todas as lições que nós estudamos, usando elas como se fossem pontos, do nosso estudo. Guarda essa revista com carinho, Falou sobre esse tema. Então, que Deus abençoe aí a sua vida, que eu espero ter colaborado, de alguma forma, mesmo às vezes parecendo um pouquinho enjoado, falando muito. O pastor gosta de falar, qual pastor que não gosta, Às vezes a gente fala muito, mas tira o proveito daquilo que a gente fala, tá bom? Está aqui para servir, A gente está aqui para poder ajudar você a entender um pouquinho da Bíblia, e aí a partir disso eu creio que a sua vida vai mudar. Faz esse desafio. Você que está chegando e participando conosco, ainda não ouviu falar da campanha de leitura da Bíblia, entra na campanha de leitura da Bíblia. Tá? Então, como a gente começou ontem o livro de Daniel, e vamos até Daniel capítulo 9 nessa semana. Então, você que não está ainda na campanha, começa aí pelo livro de Daniel. Vai ver que história bonita tem ali no livro de Daniel. Tá? E quando a gente faz isso, a gente entende que você vai tendo a sua vida mudada. Tá certo? Obrigado aqui pelas palavras, A Heber está dizendo aqui, da dedicação. A gente realmente, para poder trazer os estudos, a mensagem, a gente tem que se dedicar. A gente faz isso, como eu disse, com muito amor à palavra, à Bíblia. Tá? Deus me deu esse dom de poder ensinar, a pregar, foi para isso que Ele me chamou. Então eu faço o possível para ser o melhor, o mais profundo, para que você entenda a palavra, para que você também entre, mar adentro, ou Bíblia adentro, e se aprofunde, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre a lição de domingo que vem, então, antes da gente terminar. Domingo que vem a gente vai ter uma nova revista, tá? A gente vai usar também a editora Exposição. Tá? Talvez aí para você está parecendo o oposto, Porque o celular aqui, como ele está de frente para mim, ele vai aparecer o título de trás para frente. É assim mesmo, tá bom? Mas é essa revista que nós vamos estudar. A partir do domingo que vem,
nós já vamos disponibilizar ela para quem quiser, os irmãos que querem ser aluno da IBD, mesmo lá, os irmãos alunos lá na igreja, ou se você que está participando conosco pela internet, quiser ser aluno da nossa IBD, tá? Manda um feedback para mim que eu vou deixar sua revista para poder pegar lá na igreja. Todo domingo nós temos pessoas de 9 às 10 e de 5h30 às 7h30. E aí a gente leva as revistas a partir do domingo que vem, a gente não tem lá ainda hoje, a partir do domingo que vem você já vai poder pegar a sua revista. A lição de domingo que vem vai ser a lição número 1. Nós vamos estudar os ensinos pastorais, tá? São 16 lições, a gente vai estudar o livro de Josué, no Antigo Testamento, e vamos estudar também nesse período o livro de 1º e 2º Timóteo e o livro de Tito. Cartas, na verdade, né? Então, o livro de Josué no Antigo Testamento e as cartas do Novo Testamento, 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. Para a lição de domingo que vem, você que está aí acompanhando e que está seguindo firme aí nas nossas lições, nós vamos falar então do livro de Josué. Então você vai ler para a lição de domingo que vem o capítulo 1º de Josué. Tá bom? Então você que quer participar aí, na semana que vem nós vamos começar estudando aí o livro de Josué. Como eu disse, o tema será os ensinos pastorais. Vamos falar aí do líder que foi Josué. E aí então você vai ler Josué capítulo 1º, tá bom? E aí a partir de domingo que vem, eu já vou deixar lá na igreja para aquelas pessoas que querem ser aluno da IBD, para pegar gratuitamente lá na igreja a revista, tá bom? Os irmãos que são membros da igreja vão fazer isso. Se você que quiser participar conosco também, tá? Mesmo nessa modalidade diferente, né, que acompanhando a gente pela internet, você me dá um feedback que eu vou tentar providenciar a revista para você também, só que você vai ter que pegar lá no templo nesses horários que eu te falei, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você nesse momento, agradecendo pelo estudo e pedindo ao Senhor que abençoe o seu dia hoje. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor, por mais um domingo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo estudo dessa manhã. Obrigado pelas lições falando sobre o avivamento. Meu Deus, que todos nós tenhamos tirado lições importantes para a nossa vida. Que possamos aprender, ó Deus, a cada dia e sermos crentes avivados, meu Deus. Que esses estudos tenham contribuído para nós entendermos e praticarmos os passos do verdadeiro avivamento. Ao mesmo tempo que ficarmos atentos também a tudo que acontece ao nosso redor, para que possamos exercitar o verdadeiro avivamento. Pedimos pelas lições do próximo período, que o Senhor também nos abençoe e possamos aprender, tirar boas lições para a nossa vida. Meu Deus, nos conceda também um domingo na Tua presença, quer estejamos num culto pela internet, presencial, quer estejamos também com a família, em casa, até mesmo isolado dentro da casa, mas que estejamos na Tua presença, no trabalho, onde estivermos, que possamos ter um domingo na presença do Senhor. É a minha oração, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado sobre todos que estão participando ou que vão participar conosco depois de assistir a gravação dessa escola bíblica. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus avisos para hoje, é lembrar você que às 16 horas nós temos a live do Ministério Infantil, quando você vai aí colocar no YouTube, tá? Na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Tá? Estamos usando as lives e os exercícios que a Igreja de Curitiba tem passado, tá? Então, pela essa facilidade pela internet. Inclusive, eu tenho percebido nos vídeos lá até a interação das crianças, e eu vejo que a pessoa que está dirigindo lá manda abraço, cita o pessoal aqui de Cachoeiro, da nossa igreja. Tá bom? Então, quando as crianças entrarem lá, incentiva elas a colocar de lá da Igreja Batista Rio da Vida e tal, a entrarem no chat, E eles mandam, eles saudam também, igual eu faço aqui, Então, hoje às 16 horas, acesse lá, Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá bom? Às 16 horas eles vão ter as lives e passam as tarefas para as crianças. E às 18h30, nós temos também o nosso culto, transmitido ao vivo ali da nossa igreja. Tá? Então você vai poder participar pelo Facebook. Eu fiz o convite, irmãos que não estão no grupo de risco e nem com nenhum sintoma, tá?
que quiserem participar, sabendo que nós temos um limite, não podemos ter mais do que, nós falamos lá, mais no máximo mesmo é 30 pessoas, tá? Então, só se você estiver bem para ir mesmo, você quiser ir, vai lá participar. Hoje nós temos a ceia do Senhor, então você pode participar da sua casa, providencie o pão e o vinho, igual você fez das outras vezes, né? Você já está acostumado aí. Então você que vai participar da ceia do Senhor na sua casa, é só você preparar o pão e o vinho e já deixar pronto para o momento da ceia, tá bom? Então são esses avisos, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo na presença do Senhor. Continue compartilhando as nossas redes sociais, as nossas transmissões e convidando mais pessoas para fazerem parte desse grupo. Eu agradeço a todos que participaram da live de hoje, não somente os irmãos que interagiram, né? Eu só consigo ver, na verdade, praticamente os irmãos que interagem comigo aqui no chat, que aí eu vou vendo os nomes aparecendo. Mas se de repente você apenas curtiu aí a transmissão e participou, mesmo sem se comunicar aqui, tá? Então, muito obrigado pela sua participação. A vocês que vão participar depois, pegando aqui a gravação, né, da Escola Bíblica também, muito obrigado por você ter dado essa oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um domingo feliz na presença do Senhor. Vou deixar assim, você aqui no final ouvindo, né, a música Meu Querer, né, de Paulo César Baruch, que esse seja o querer, né, de todos nós, fazer a vontade do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, que o seu lar seja uma igreja. Até a próxima, se Deus nos permitir. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Até a próxima, Deus te abençoe.